Bom dia, povo amado do Senhor. Hoje começamos mais um dia na presença de Deus e, antes de qualquer coisa, o primeiro sentimento que precisa habitar em nosso coração é a gratidão. Porque mesmo que as lutas sejam grandes, ainda há fôlego em nossos pulmões, ainda há esperança no nosso amanhã, e isso já é motivo suficiente para agradecer. A palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É fácil agradecer quando tudo vai bem, quando a vida parece leve e o coração está em paz. Mas o verdadeiro exercício da fé acontece quando conseguimos agradecer no meio das provações, quando mesmo sem entender, decidimos confiar. É nesse momento que a alma se fortalece, porque cada lágrima que cai diante de Deus é uma semente de fé plantada no terreno da esperança. Muitos de nós olhamos para nossa própria vida e pensamos: por que isso está acontecendo comigo? Mas a verdade é que ninguém está livre de problemas. O sol nasce sobre justos e injustos, e as tempestades da vida alcançam todas as casas. A diferença está em como reagimos quando elas chegam. Às vezes olhamos para outras famílias e achamos que ali não existe dor, mas toda casa tem suas batalhas silenciosas. Pode ser uma enfermidade, um vício, um coração ferido, um filho afastado, um casamento abalado. E é nesses momentos que Deus nos convida a permanecer firmes. Não porque Ele ignora nossa dor, mas porque Ele sabe que, através dela, podemos ser lapidados e fortalecidos. Deus nunca nos abandona. Somos nós muitas vezes que nos distanciamos. Quando a dor vem, ao invés de correr para Ele, tentamos resolver tudo sozinhos, e é aí que a fé se enfraquece. Mas hoje o Senhor te chama para se lembrar. Ele continua contigo. Mesmo que o silêncio pareça demorado, mesmo que as respostas não venham no tempo que você espera, Deus está agindo nos bastidores. A fé não é apenas acreditar que Ele pode, mas confiar que Ele vai, no tempo certo, da forma certa e com o propósito certo. E é nesse ponto que lembramos do exemplo de Jó, o homem que perdeu tudo, mas não perdeu sua fé. Mesmo coberto de feridas, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu o segredo da verdadeira adoração, louvar mesmo em meio à dor. A vida cristã não é feita de ausência de problemas, mas de presença de propósito. Quando tudo desaba, é a fé que nos sustenta de pé. Quando o mundo tenta nos quebrar, é Deus quem nos refaz em silêncio. Talvez hoje, dentro da sua própria casa, haja uma luta invisível. Um ente querido preso ao álcool, às drogas, à ansiedade, à depressão, ou mesmo à frieza espiritual. E você se pergunta até quando isso vai durar. Mas escute com atenção. Não é o fim. As dificuldades que você enfrenta hoje podem ser justamente o caminho que Deus está usando para te ensinar resistência, paciência e fé inabalável. Cada lágrima que você derrama está sendo recolhida por Ele. E nenhuma dor é em vão. Deus quer que você entenda que os desertos não são punições, são treinamentos. São neles que aprendemos a depender totalmente dele. Se tudo fosse fácil, a fé não seria necessária. Mas é no escuro que a luz da fé brilha mais forte. Por isso, nesta manhã, antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Agradeça por estar vivo, por ter um teto, por ter alguém para amar, por ainda poder recomeçar. Agradeça porque se Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje, é porque ainda há promessas em andamento. Quando tudo parece fugir do controle, é natural que o coração humano se abale. As notícias ruins chegam, os conflitos familiares surgem, e a vida, de repente, parece um peso difícil de carregar. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos chama para exercitar a fé. A fé não é um sentimento passageiro, ela é uma decisão. É quando você olha para o caos e escolhe acreditar que existe um propósito. É quando você dobra os joelhos e, mesmo sem entender, diz: Senhor, eu confio em Ti. É esse tipo de fé que muda o rumo da história. E é exatamente essa fé que Deus quer reacender dentro de você nesta manhã. Porque Ele conhece cada lágrima que você derramou, sabe de cada preocupação que tira o seu sono e entende os silêncios que ninguém mais ouve. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes tentou ser forte para todo mundo, mas por dentro estava em pedaços? Saiba que Deus viu tudo isso
Ele viu quando você segurou o choro para não preocupar sua família. Ele viu quando você se calou para não gerar mais dor. Ele viu quando você fez de tudo para manter a paz dentro do lar, mesmo sendo o mais cansado da batalha. E é por isso que ele te trouxe até aqui, para te lembrar que você não está sozinho. A fé não te isenta das tempestades, mas te garante um abrigo durante elas. Existem lares onde as portas se fecham com discussões, onde a esperança foi trocada por silêncio e onde o amor parece ter se perdido. Mas Deus é especialista em ressuscitar o que parecia morto. Ele restaura famílias, cura vícios, transforma corações e muda histórias inteiras. E talvez a tua casa seja o campo onde Ele vai operar o próximo milagre. Mas para isso, é preciso permanecer firme. É preciso orar mesmo quando não há força. É preciso acreditar mesmo quando o cenário grita o contrário. É preciso se lembrar que a fé não é apenas pedir, é esperar, confiar e continuar, mesmo quando nada faz sentido. Nesta manhã, levante a cabeça e respire fundo. Deus está contigo, mesmo nas áreas da tua vida que parecem esquecidas. O que Ele começou, Ele vai terminar. Pode demorar, pode parecer impossível, mas o céu nunca deixou de trabalhar por você. Hoje, Deus te convida a fazer o que Jó fez, permanecer fiel, mesmo quando tudo parece ruir. Porque o mesmo Deus que permitiu a prova é o mesmo que prepara o milagre. A tua dor tem prazo de validade, mas a tua fé pode ser eterna. Escreva nos comentários: minha fé não será abalada. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de guerra espiritual. Há momentos em que a alma cansa de lutar, de esperar, de tentar entender o que parece não ter explicação. Mas é exatamente nesses instantes de esgotamento que Deus começa a agir de forma silenciosa e profunda. Ele não trabalha na correria do mundo, ele opera na quietude da fé. O Senhor conhece o limite de cada coração, e é quando você pensa que chegou ao fim que ele começa um novo capítulo. Há recomeços que nascem em meio às lágrimas, e há vitórias que começam em dias comuns como este. Talvez hoje não haja nada extraordinário acontecendo, mas é justamente assim que Deus age, no simples, no discreto, no invisível. Quando oramos, não é a força das nossas palavras que move o céu, mas a sinceridade do nosso coração. E Deus valoriza cada oração feita com verdade. Ele não ignora o seu clamor, mesmo que o silêncio pareça demorado. A demora de Deus nunca é negação, é preparação. Ele está moldando o seu espírito para suportar a bênção que virá. O problema é que, muitas vezes, pedimos para Deus mudar a situação, mas Ele quer primeiro mudar a nós, porque antes de transformar o que está ao redor, o Senhor transforma o que está dentro. A fé verdadeira começa quando você entende que não precisa ver o caminho para continuar andando. Basta saber que Deus está à frente. E é isso que o Espírito Santo quer te lembrar nesta manhã. Você não perdeu. Está sendo preparado. As feridas que hoje doem serão testemunhos amanhã. As orações que parecem não ter resposta estão gerando movimento no invisível. Quando você dobrar os joelhos e orar, não peça apenas por livramento. Peça por entendimento. Peça para Deus te ensinar a ver com os olhos da fé. Porque os que confiam no Senhor não são abalados. Eles florescem mesmo em meio à tempestade. Hoje, decida recomeçar. Recomeçar com fé, com coragem, com o coração leve. Entregue nas mãos de Deus tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que te preocupa e diga: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a oração que muda destinos. Porque quando Deus vê um coração disposto a confiar, Ele se levanta para agir. Declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Cada palavra de fé é uma semente plantada no solo do milagre. Reconhecer Deus em meio à dor é um dos maiores atos de fé que um ser humano pode praticar. Porque é fácil enxergar a presença dele quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas, a saúde está firme e o lar está em paz. Mas o verdadeiro poder espiritual se revela quando conseguimos dizer: Senhor, eu te agradeço, mesmo com o coração ferido. É nesse momento que o céu se abre. Porque Deus não se impressiona com a força das palavras, mas com a entrega da alma.
Ele se aproxima dos quebrantados, daqueles que reconhecem que não são nada sem Ele. E talvez seja isso que Deus esteja esperando de você hoje. Não um discurso bonito, mas um coração rendido. As dores que enfrentamos não são castigos, são convites. Convites para amadurecer, para olhar para dentro, para entender que a fé não é um amuleto contra o sofrimento, mas uma ponte que nos leva até o propósito. Quantas vezes você já viu Deus transformar tragédias em testemunhos? Ele fez isso com Jó, com José, com Davi. E Ele fará com você também. A diferença está na maneira como escolhemos reagir. Há quem reclame no meio da prova e há quem adore. Há quem desista e há quem ore. E é no grupo dos que oram que os milagres acontecem. A gratidão é a chave que muda a atmosfera da alma. Quando você agradece, mesmo sem entender, você declara ao mundo espiritual que confia em Deus mais do que nas circunstâncias. E é isso que o inimigo não suporta, ver alguém machucado continuar louvando. Por isso, nesta manhã, não permita que a tristeza cale a sua adoração. Se o inimigo tentou te enfraquecer com problemas, responda a ele com fé. Se o desânimo tentou te paralisar, levante-se em nome de Jesus e diga: eu continuo crendo, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender. É assim que o céu se move. Porque toda dor tem um tempo para passar, mas toda fé plantada floresce no tempo certo. Deus não esqueceu de você, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas primeiro, Ele precisa ver se o seu coração continua firme, mesmo sem ver resultado. Por isso, não desista de orar, não pare de acreditar. Continue servindo, continue amando, continue agradecendo, porque quanto maior o deserto, maior será o testemunho. Comente agora: eu agradeço até nas provações. Essa declaração é um ato de fé e entrega, e o céu responde àqueles que confiam, mesmo quando tudo parece impossível. Senhor meu Deus, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Eu te agradeço por mais um dia de vida, por cada batida do meu coração, por cada respiro que me lembra que o Senhor ainda tem planos para mim. Obrigado, Senhor, mesmo pelas lutas, porque nelas eu aprendo a Te buscar com mais intensidade. Obrigado pelas dores, porque nelas eu encontro força. Obrigado pelos nãos, porque através deles eu compreendo que o Teu tempo é perfeito. Pai amado, eu sei que nem sempre entendo os Teus caminhos, mas eu confio. Mesmo quando parece que tudo desaba, eu escolho Te louvar. Mesmo quando o milagre ainda não chegou, eu continuo Te adorando, porque sei que o Teu silêncio não é ausência, é cuidado. Senhor, visita neste instante cada pessoa que ora comigo agora. Aquele que acordou sem esperança, que sente o coração cansado e pensa em desistir. Toca, Senhor, em quem está enfrentando lutas dentro da própria casa. Cura o filho que se perdeu nos vícios, fortalece a esposa que ora sozinha, consola o pai que tenta sustentar a fé mesmo sem forças. Entra, Senhor, nas famílias desestruturadas e traz paz onde hoje há confusão. Restaura o amor, renova a união e quebra todo o ciclo de dor que tem impedido a harmonia do lar. Derrama Teu Espírito sobre cada vida que clama e que esta manhã seja o início de uma nova história, uma história escrita pelas Tuas mãos. Senhor, nós não queremos uma vida sem desafios, queremos uma fé que nos faça vencer cada um deles. Dá-nos sabedoria para entender o que não pode ser mudado e coragem para mudar o que precisa ser transformado. Livra-nos do medo, da ansiedade, da dúvida e da falta de fé. Que o Teu Espírito nos ensine a confiar, mesmo quando tudo parecer perdido. Aumenta a nossa paciência, ensina-nos a esperar e faz o nosso coração descansar em Ti. E quando o dia terminar, que possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar, porque o Senhor nunca falha, nunca atrasa, nunca esquece. A Tua fidelidade é maior que qualquer dor. Por isso, nesta manhã, eu declaro que eu confio, eu creio e eu Te agradeço, Senhor. Declare nos comentários: Senhor, eu Te agradeço por tudo, até pelo que não entendo. Essa é a oração dos que confiam, mesmo cansados, e Deus honra corações assim. Que esta manhã seja marcada pela paz que vem de Deus e pela certeza de que nenhuma dor é em vão.
Respire fundo agora e sinta. O mesmo Deus que te deu fôlego hoje é o mesmo que vai sustentar teus passos até o fim do dia. Que a fé renasça dentro de você, como o sol que nasce após a noite escura. Que o Espírito Santo te envolva com uma presença suave, trazendo leveza à tua mente e esperança ao teu coração. Lembre-se, não existe luta eterna, não existe lágrima desperdiçada, não existe oração que Deus ignore. Tudo o que você vive, até as dores mais silenciosas, fazem parte de um processo de amadurecimento espiritual. Deus está te moldando para algo maior. Hoje, olhe para o céu e diga com fé: Senhor, obrigado por não desistir de mim. Mesmo quando você fraquejou, Ele te sustentou. Mesmo quando duvidou, Ele permaneceu fiel. E é isso que torna a caminhada com Deus tão preciosa. Ele não exige perfeição, Ele apenas quer o teu coração. Então, comece este dia com gratidão. Agradeça pelas bênçãos, pelas lições e até pelos desafios. Porque enquanto muitos reclamam, você pode agradecer. E esse simples gesto abre as portas do céu sobre a sua vida. Antes de sair de casa, declare que este dia será abençoado. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare que a sua família está guardada, que seus caminhos serão iluminados e que nada te impedirá de viver o propósito que Deus preparou. Caminhe confiante, porque o mesmo Deus que cuidou de Jó, que restaurou José, que fortaleceu Davi, é o mesmo que hoje está cuidando de você. E se essa oração falou com a sua alma, escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus para este novo dia. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e espalhe esta palavra de fé. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais corações e transforma vidas que talvez hoje estejam precisando exatamente dessa esperança que você sentiu agora. E antes de encerrar, feche os olhos por um instante e diga com fé: Senhor, eu te agradeço por este novo amanhecer. Guia-me, protege-me e fortalece-me em cada passo que eu der. Que tudo o que eu fizer hoje seja para a tua glória. Que Deus te abençoe ricamente e que a paz do Senhor acompanhe o seu dia do nascer ao pôr do sol.